Bom dia! Bom dia! Pra cima, Bom meu dia! povo, que eu tô Bom dia, animada Pelé! hoje. Bom dia, Maradona! Bom dia! Eu não Bom aguento dia! esses bom dia, gente! Bom dia, mundo! Bom dia, Davidson! Uau! Gente, vocês não têm ideia Mama! do timbre desse homem aqui, meu Deus Eu sou do cantor de céu. ópera! Sabia que você é cantora? Ai, que tamanho dessa boca, eu acredito! Gente, olha o tamanho, precisa abrir a boca desse jeito? Fala mais assim, contido, mais contidinho. Não, fala, seja você, vai, seja você. Bom dia! Ai, gente, como é bom, é muito bom começar o meu domingo com vocês, é muito bom. Vamos orar, Davidson? Ô, Bora! Davidson, deixa eu falar uma coisa pra você. Você não Fala, quer, filha. Você não quer orar esse domingo, não? Eu? É? Eu tô engasgada aqui agora! Gente, olha, eu ainda pego ele, né? Porque ele fica nesse... Não é bem na hora de orar? Então vamos orar, fecha os seus olhos Vamos aí. orar, Jenny. Abaixa essa cabeça. Pai, muito obrigada pela nossa manhã que está começando. E que manhã gostosa. É muito bom começarmos a nossa manhã assim, sorrindo, com alegria no nosso coração. Amém. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor visite cada família nessa manhã. Que a Tua presença Amém. agora, Senhor, esteja conosco nas nossas casas, nos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Sabe que eu gosto dele aqui? Porque eu posso fazer assim, ó. Solta o som. Vai. Vai. Solta o som! É now! É now! Now! Isso, Vai é dando now, coraçãozinho! Vai dando coraçãozinho! É Vai dando agora. coraçãozinho! Hashtag Instagram Kids! Posta, hashtag. tira foto, É, posta. bora fotinha, bora Lá no fotinha. Kids Lagoinha Campinas. É nós que tá, Brasil! Então tá bom, ó. Beijo do gordo! Kids Lagoinha Campinas, ó. Que beijo do gordo, é pra você soltar o som que vai começar Desculpa, o culto. Vou soltar o Aliás, som. já começou. Beleza! Uhul! Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, olhinho que vê. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olhinho que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que toca. Cuidado, mãozinha, o que toca. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que toca. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Crianças, então agora nós vamos ao nosso devocional. E hoje a tia vai contar um trechinho de uma história, mais ou menos o capítulo 3 e 4. Mas eu quero muito que vocês depois leiam em casa o livro de Esther. Esse livro é maravilhoso.
No YouTube tem filme dessa história, então assistam em família, leiam a Bíblia, essa história. Ele é pequenininho, é um livro bem pequenininho, você consegue ler num dia assim, e vale a pena. E nós vamos continuar, nós estamos na 3ª semana, aprendendo sobre esse princípio do autogoverno. O que é o princípio do autogoverno mesmo? Aprender a capacidade de controlar os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E nós vamos aprender um pouco com essa história, essas pessoas assim dessa história, sabe? Vai nos ensinar algumas coisas, então preste atenção. Então essa história acontece num vilarejo que chama cidade de Suzã. Então tinha um rei lá, que era o rei da Pérsia, que chamava Assuero. Assuero tinha ficado sem rainha e os conselheiros foram buscar mulheres, né, jovens, moças bonitas, para que o rei Assuero pudesse escolher uma nova rainha para o seu reinado, né, para o seu trono. E olha só, vieram muitas moças, assim, eles buscaram muitas moças, mas uma dessas moças chamava-se Esther. Esther era uma moça muito bonita mesmo, e ela ficou órfã. Ela era criança quando ela ficou órfã. E ela era judia, e ela foi criada pelo seu primo mais velho, que chamava Mordecai. Então Mordecai que cuidou da Esther como filha. E aí a Esther estava lá no palácio, sendo cuidada pelos servos, né, do rei Assuero. Então fazendo tratamento de pele, cuidando, passando perfume, porque ela ia se encontrar com o rei. E chegou o dia dela se encontrar com o rei. Deixaram ela bem bonita assim, sabe? Vou colocar ela aqui. Bem bonita. E aí chegou o grande dia quando ela foi ao encontro do rei Assuero. Quando o rei Assuero olhou para Esther, ele se apaixonou por ela. E ali naquele momento ele escolheu ela para ser a sua rainha. E aí ela passou a ser a rainha Esther. O rei Assuero tinha um homem. Então esse homem chamava Ramã. E ele tinha um cargo de confiança do rei Assuero. E este homem, Ramã, era um homem muito metido. Ele era muito orgulhoso, sabe? Todo impetulante, de nariz empinado. E quando ele passava assim pela rua, ele queria que todo mundo se prostrasse, sabe? Se ajoelhasse perante ele. Só que tem uma pessoa que não se ajoelhava. Essa pessoa chamava Mordecai. Ele não se ajoelhou quando Ramã passou. E aí Mordecai falou, não vou me ajoelhar perante ele porque ele era judeu. Então ele falou, eu só ajoelho perante o meu Deus. Ramã ficou furioso, mas ele ficou muito furioso. E os funcionários do Ramã ficavam falando no ouvido dele, esse judeu aí não ajoelhou, todo mundo ajoelha, mas ele não ajoelha. E aí Ramã ficou muito furioso, mais bravo do que ele já estava. E aí ele chegou diante do rei e falou para o rei Assuero que os judeus eram pessoas ruins, que não cumpriam as leis daquele reino e que deveria aniquilar, deveria acabar com todos os judeus. E aí o rei falou, ele convenceu o rei, aí o rei deu o anel para ele e falou, então tá bom, emita um decreto e vai lá e faça o que você quer fazer. E aí, olha só, o Ramã foi mais do que depressa aos escribas. Sabe o que é escriba? Escriba, vamos pôr aqui, eram aquelas pessoas que tinham a função de escrever os decretos, escrever o que estava acontecendo e mandar para todos os lugares, nas línguas que cada lugar falava. E ele mandou escrever um decreto que todos os judeus, no dia 13, 13º dia, todos os judeus seriam mortos. Criança, adulto, velho, não importava, homem, mulher, todos seriam mortos. Quando Mordecai ficou sabendo dessa notícia, que ele leu esse comunicado,
ele ficou muito triste. Ele foi lá, trocou as suas vestimentas por vestes de pano de saco, jogou cinza sobre o seu corpo e ficou lá na frente do palácio, lamentando e clamando a Deus. E aí o servo da rainha Esther vai lá e conta para ela, né? E ela manda trazer ele, manda entregar roupa para ele, para conversar com ele. Mas Mordecai não vai. E aí então a rainha Esther fala para o servo dela perguntar para ele o que estava acontecendo. E aí o servo fica sabendo e conta para a rainha Esther desse decreto que estava acontecendo. A rainha fala, poxa, se eu chegar diante do rei sem ser convidada, quando uma pessoa chegava diante do rei sem ser convidada, ela era sentenciada à morte. Então ela fez o seguinte, ela mandou o servo dela, mandou um recado para o seu primo Mordecai e falou assim, olha, pede para o povo judeu orar e jejuar por 3 dias, porque eu também, juntamente com as minhas servas, estarei jejuando. E depois que passar esses 3 dias, eu vou diante do rei. E olha só que ousadia, hein? A rainha Esther, confiava no Deus no qual ela servia. E passando esses 3 dias de jejum e oração, ela se preparou para chegar diante do rei. E ela não sabia, né, se o rei ia estender o cetro, né, e autorizar ela a falar, ou se ela seria sentenciada à morte. Mas, como Deus é um Deus fiel, quando ela chegou diante do rei, o que aconteceu? Ele estendeu o seu cetro e disse para ela que ela poderia falar. E ela fala que tem um pedido para ele. E ele fala, então pode dizer qual é o seu pedido, porque eu vou te dar, mesmo que seja metade do meu reinado. E aí ela convida, olha, eu quero te convidar, você, juntamente com o seu servo Ramã, para ir nos meus aposentos, para ir na minha casa e comer de um banquete que eu vou servir para vocês. E aí, acontece, ele vai, come lá com ela no banquete. E aí ele pergunta, né? O rei Assuero pergunta, e aí, o que você quer? Aí ela fala, não, volte mais uma vez para comer do meu banquete, né? E aí depois eu prometo que eu vou fazer o meu pedido. E eles voltam de novo. E quando ele volta por essa segunda vez, a rainha fala para o rei Assuero, que o decreto que Ramã tinha emitido para matar os judeus e que ela era judia, então ela também seria morta. E aí, né, aconteceu do rei Assuero, ficou muito bravo, né, porque afinal de contas ela era a rainha e ele manda enforcar o Ramã. E depois você vai continuar lendo essa história em casa e ver porque outras coisas aconteceram. Mas essa história de hoje nos faz pensar um pouquinho na obediência desse povo de Deus, esse povo judeu, né? Mordecai, ele não se curvou perante a Ramã, porque ele sabia o Deus que ele servia. Esther poderia ter se calado e ficado quietinha, mas não. Ela teve misericórdia do povo e ela não se envergonhou das suas origens. Ela sabia que ela fazia parte daquele povo e ela buscou a Deus, ela orou, ela jejuou buscando um direcionamento para depois chegar diante do rei. E você? Você reconhece que é povo de Deus? Ou você tem vergonha de falar para as pessoas que você serve um Deus verdadeiro, que você é cristão, que você ama a Deus? Ou quando está numa roda e as pessoas começam a blasfemar, as pessoas começam a falar mal de Jesus, você fica quietinho. Então hoje eu quero despertar o seu coração para você ser obediente aos mandamentos de Deus, obediente à palavra de Deus e não se envergonhar do Evangelho de Jesus, não se envergonhar do Cristo que você serve, não se envergonhar que você faz parte do
povo de Deus. Então feche os seus olhos e vamos orar. Amém? Pai, muito obrigado por essa palavra que nos ensina tantas coisas. Que o nosso coração não venha se distanciar de Ti, ó Deus, mas que o nosso coração venha sempre andar assim bem perto do Seu. Que o nosso coração venha ser obediente aos Seus mandamentos. Que o nosso coração venha ser obediente aos princípios da Tua palavra. E que o nosso coração, Senhor, não venha se desviar jamais da Tua palavra e dos Teus caminhos. Ensina-me, Senhor, os Teus caminhos. Guia a minha vida, conduz o meu coração a sempre estar junto do Seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, vamos para a nossa atividade de hoje. Não sai daí porque não acabou. E lê esse livro de Esther. Tá lá na Bíblia. Não vai me comprar, mãe, compra um livro que chama Esther. Tá lá na Bíblia, hein? Leia. Depois assiste o filme com a família, vai ser muito bom. Frita pipoca. Frita não, né? Estoura a pipoca. Então, não sai daí, atividade. E vamos à nossa atividade. A nossa atividade de hoje também vai ser aqui e agora. Então, primeira coisa vai aparecer na sua tela aqui, para você levar a Rainha Esther até o Rei Assuero. Então, vai aparecer na sua tela, vai seguindo com o dedinho aí. Cuidado para não derrubar essa televisão, hein? Pelo amor de Deus! Vai com calma aí e leva lá. Agora que você já levou a rainha até o seu rei, vamos a mais um encontre aqui. Então vai aparecer aqui na tela para você e eu quero que você encontre 5 coisas. Um ponto de interrogação. Você lembra ainda do ponto de interrogação? Sem tanto tempo sem ir para a escola, hein? Não vai esquecer. Um pirulito. A letra S. Um barquinho de papel. E um arco, sabe aquele arco de arco e flecha? Mas não vai ter a flecha, é só o arco. Então vai na tela. E aí agora você encontrou? Não encontrou? Então calma que eu vou te dar a resposta. Na tela de novo. Então, uma boa semana para vocês, que Deus abençoe vocês e nós vamos nos encontrar novamente na semana que vem. Beijo, tchau!